eu quero repartir com vocês, a finalização dessa sequência de mensagem, né? Como que foi bom essa mensagem? Eu oriento você a voltar, né, novamente. Me parece que essa é a terceira mensagem, né, desse tema. E aí, por que não governamos? E aí, eu durante esse tempo, né, durante esse tempo de estudo, né, me aprofundando na palavra de Deus, nós podemos observar o porquê que nós, aí falamos aqui, eu e você, nós não governamos. E Deus nos deu a capacidade de governar, a todo ser humano. Bispo, eu não nasci para ser líder. Bem, você pode não ter nascido para ser líder especificamente de algo, mas você precisa liderar alguma coisa, nem que seja a sua casa, né? Alguma coisa na vida você vai precisar liderar, tá? E baseado nisso, que é Gênesis 1, 27 e 28, Gênesis 1, 27 e 28, coloca aí, Vivo, por favor, Gênesis 1, 27 e 28, diz assim as Sagradas Escrituras: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, né, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, né? Essa palavra subjugar aqui, lá no original também, é governar também, né? Então governe, tá? Ele está dizendo, governe a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus nos deu a habilidade da governabilidade, da governança, né? Eu e você, todos nós. E aí, por que não governamos? Por que muita gente não governa as suas finanças? Por que tantas pessoas dentro da igreja só vivem enrolado financeiramente? Por quê? Por que nós não conseguimos juntar um dinheiro? Por que a gente não tem uma reserva financeira? Ah, bispo, sabe o que é? É que eu ganho um pouco. Não é. Eu conheço alguém, uma só não, tá? Eu conheço muitas pessoas que ganham um salário mínimo. E se você chegar nela hoje e pedir 10 mil reais emprestado, ela tem. Avareza é uma coisa, gente, mas economizar é extremamente importante. E aí nós vamos ver para frente mais como que Deus deu habilidade para José, né? Deus deu a governabilidade para José, e José se saiu bem por causa disso. Porque presta atenção, não iria adiantar nada José ter toda a interpretação daquele sonho, os 7 anos das vacas magras, os 7 anos das vacas gordas, das espigas magras, das espigas gordas, se ele não tivesse a consciência que precisava guardar. Porque nós não sabemos. O maior processo de endividamento do brasileiro, não somente do brasileiro, das pessoas no mundo, foi na pandemia. Porque a gente não tinha nada guardado. E eu vou ser sincero para você, eu também. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram com medo. Por quê? Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? A empresa vai pagar. Surgiu aqueles burbúrios, né, de que as empresas não iriam pagar. Então as pessoas ficaram em pânico porque não ia pagar. Por quê? Porque as pessoas não tinham aquele chamado, o famoso pé de meia. E aí, queridos, não é preciso nem ser coach sabe? Não é preciso nem você assistir uma aula de... Vai para a Bíblia, irmão. Olha na Bíblia. Olha o quanto que José economizou. Ele economizou durante os 7 anos, gente. Ele foi muito inteligente. Sabedoria demais. Durante os 7 anos de bonança, ele economizou. Mandou construir armazéns, né? E armazenou toda a colheita, né? Uma porcentagem da colheita ele foi armazenando. Por quê? Porque ele sabia que iria vir um tempo de adversidade. O problema é esse. O problema é que nós achamos que o tempo de adversidade não vai chegar. E quando o tempo de adversidade chega, a gente não tem uma moeda no bolso. E aí o que acontece? Acontece que a gente passa por momentos complicados, né? Então essa
esse espírito de governabilidade, né? Esse espírito de governo, Deus nos deu, tanto a mim como a você. Não foi somente, Deus deu habilidade somente para o bispo Paulo, para ele. Não, foi para mim e para você, todos nós, tá? Então, primeiro nós entendemos o significado da palavra governo. Depois falamos de 4 princípios de domínio, né, da governança corporativa de Deus, que é transparência, equidade, que significa julgamento justo, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Responsabilidade corporativa. Então Deus nunca te dá a habilidade para dominar, para governar, se você não tem responsabilidade corporativa. Então quando você reserva um pouco do seu salário, você não está pensando somente em você, você está pensando em toda a sua casa, né? Então isso vem também dessa habilidade da governabilidade de Deus, responsabilidade corporativa. Depois, as funções administrativas, né, que Deus nos dá e nos coloca, né, nos dá deliberação, melhor dizendo, né? Deus nos delibera para a gente estar, né, dominar na economia, na arte, na educação, na música, no entretenimento, na tecnologia e na ciência. Deus também nos dá 3 funções básicas de governo. 3 funções básicas de governo. 3 funções básicas de governo: avaliar, direcionar e monitorar, né? Deus também nos dá nos manda, melhor dizendo, né? Nos dá 4 orientações de mecanismo que nós devemos adotar na nossa área de governabilidade: liderança, estratégia e controle. Mas nós vamos passar para o livro do Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 1 ao 3, né? Gênesis 37, 1 ao 3. Por favor, coloca aí, gente. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Existem várias especulações em relação a esse texto. As pessoas dizem que os irmãos de José, ele de uma certa forma tramou, né, a morte de José, porque Jacó meio que protegia José. E alguns falam que José também era dedo duro, trazia para o pai dele as coisas erradas que os irmãos faziam. Na realidade eu não vejo dessa forma, biblicamente eu não vejo dessa forma. Eu vejo José com uma paternidade. José entendeu a sua paternidade. E quem entende a sua paternidade, né, quem reconhece a sua paternidade, mais uma vez, a minha paternidade e a sua paternidade não foi a melhor paternidade do mundo. Não foi. A minha não foi. Meu pai foi um excelente trabalhador, trabalhou muito, né, tentou nos educar dentro dos seus moldes, dentro do conhecimento daquilo que o meu avô tinha passado também para ele, né, que não era muita coisa. Então o meu aprendizado de paternidade foi muito pouco, mas isso foi efetivo, né? A minha vida foi efetiva no reconhecimento da paternidade a partir do momento que eu reconheci Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, as Sagradas Escrituras nos diz que Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus nos deu uma nova paternidade. Eu gostaria, por favor, de testificar com vocês lá no livro de o último livro da Bíblia, Malaquias. Deixa eu ver aqui, tá? Mateus, é isso mesmo. Malaquias, capítulo de número 4 e versículo, deixa eu ler aqui,
Malaquias 4. Malaquias 4:6 diz assim: Ele fará, ele quem? Deus. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então Jesus veio para restaurar a paternidade de Deus. Jesus veio para restaurar a paternidade de Deus. Mas a nossa paternidade é tão deficiente que nós, na maioria das vezes, não reconhecemos Deus como Pai, reconhecemos como Senhor. A igreja, os judeus até hoje reconhecem Deus como Senhor, mas a igreja não tem mais um Senhor, a igreja tem uma paternidade. Então, Deus é o nosso Pai. Jesus, a todo momento, ele queria nos ensinar, no seu relacionamento profundo com o Pai. Várias vezes ele chamou Abba, ele chamou de meu paizinho, dando a entender da intimidade que ele tinha com o Pai. Então, quando Jesus veio restaurar a paternidade de Deus na nossa vida, na vida da igreja. E a partir da igreja, a maldição da falta de paternidade seria anulada. Então agora, a partir do momento que eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu não olho mais com o meu pai a paternidade que meu pai tinha, Não é mais aquela paternidade que me atinge. A paternidade agora que eu sigo, a paternidade que eu tenho um direcionamento, que eu sou direcionado, é a paternidade de Deus. Então Deus é meu pai agora. Por isso que a oração do Pai Nosso começa como? Pai Nosso. Naquele momento Jesus não diz Senhor nosso, Deus meu. Jesus começa a oração chamando Deus de Pai, e não somente Pai dele, porque Ele nos fez filhos. Então agora não somos mais bastardos, agora somos filhos. Agora não somos mais bastardos, filhos sem pai. Agora temos uma paternidade. Além de uma paternidade, temos Jesus como nosso irmão mais velho, irmãos. Além de Jesus ser nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, Jesus também é o nosso irmão mais velho. Foi Jesus que nos concedeu a oportunidade de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Por isso que você não pode de forma nenhuma aceitar qualquer apelido. Você não pode aceitar os nomes que as pessoas deram para você. Muito cuidado com os nomes que você dá para as pessoas. Aquilo lá não tem jeito não. Sabe, aquilo é uma tranqueira. Quantas vezes eu já vi crente dizer que pessoas eram tranqueira? Eu já vi crente dizer que pessoas eram lixo. Lixo, irmão. Lixo. Que até o lixo hoje é reciclado. A pessoa pode até ser criatura de Deus, é verdade. Porque antes de reconhecer Jesus como Salvador, a pessoa é criatura. Só que ela é filha de Deus e ela não sabe. Por que ela não sabe? Porque alguém precisa anunciar que ela é filha. Então todas as pessoas que você conhecer e que ainda não fazem parte do rol de filhos, você precisa declarar que ela é filha de Deus. Você não pode declarar que aquela pessoa é um beberrão, que aquilo é um fumador de maconha, que aquilo é um drogado, que aquela pessoa é um lixo, de forma nenhuma. A igreja não tem essa perspectiva, porque agora nós somos filhos. Amém, irmãos? Você é filho. Então, com José aconteceu justamente isso. José era curado na sua paternidade. Porque quem não é curado na sua paternidade, quem não entendeu ainda Deus como Pai, não vai conseguir exercer a sua área de domínio.
não vai conseguir exercer a sua área de domínio. Você é filho, filho de Deus, você é livre, o Senhor te libertou. Olha só o que diz o texto, olha só, Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Era isso que Deus iria fazer. Mas Jesus veio, resgatou a nossa vida, da nossa vã maneira de viver, da maldição do pecado que estava sobre a minha vida, né? Do vício que estava sobre a minha vida, e me fez filho de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Provérbios capítulo de número 6, versículo de número 20 ao 23. Mas como é a condição de filho? Como é que nós entendemos esta condição de filho? Por que somos perdidos na área da governabilidade? Porque não somos reconhecidos como filhos. O diabo tira a oportunidade de sermos reconhecidos como filho. Por quê? Porque todo filho tem herança. Repita comigo, todo filho tem herança. Repita mais uma vez, diga, todo filho tem herança. Então papai do céu, o Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes, Ele tem herança para você. Ele tem herança para mim, irmãos. E não é somente herança aqui, irmãos, nesse âmbito terreno. A herança maior está na eternidade, uma coroa de glória que o Senhor preparou para a igreja dele. Aleluia! Porque tudo que temos aqui é perecível, irmãos. Agora, nós precisamos entender a condição de filho, né? Então, o sábio Salomão, escritor aos provérbios, diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Correção, né? Ele está dizendo, versículo 21, amarre-os sempre junto ao coração e ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. E quando acordar, falarão com você. Versículo 23. Pois o mandamento é lâmpada. Aleluia. A instrução é luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Quem é filho de Deus aqui? Então, pode ter certeza que Ele vai lhe disciplinar. Ele vai lhe corrigir. Agora escuta, a correção de Deus não é igual à minha correção. Porque eu não tenho o senso de justiça que Deus tem. Porque se a Juliana fala, bicho, eu vou dar um tapa no seu rosto, né? Eu, na minha concepção, no meu juízo humano, sabe qual é a vontade de fazer? A vontade é de ir lá e dar 2. Porque o nosso senso de justiça nunca vai ser o senso de justiça de Deus. Nunca. O nosso senso de justiça é corrompido, irmãos, mas o senso de justiça de Deus não. Então o que ele está dizendo aqui, volta lá meninas, por favor, viver no versículo 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, lâmpada, a luz, pois o mandamento é lâmpada, a luz, instrução, é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, se nós somos filhos, Deus vai nos disciplinar. E quando é que Deus vai nos disciplinar, bispo? Quando a gente faz as cacas da nossa vida, quando a gente toma algumas decisões que não era para tomar, quando nós falamos besteira que não era para falar, quando nós fazemos algumas coisas que não éramos para a gente fazer, o que é que vem? Vem a colheita. E na colheita é o momento de Deus disciplinar a gente. Não é que Deus vai vir e vai dizer para você, escuta, eu vou colocar você numa cadeira de roda para você aprender, sabe? Eu vou fazer com que você tropece e você leve uma topada e o seu dedão fique desse tamanho para você aprender. Não é Deus isso, gente. Deus não faz isso. Esse não é o senso de justiça de Deus. Qual é o senso de justiça de Deus? O senso de justiça de Deus, irmãos, é a equidade. E a equidade é a medida justa. Medida justa. E aí,
nos atropelos da nossa vida, quando a gente faz alguma coisa e depois vem a rebordosa, sabe? Sabe o que vai acontecer? Aí a gente vai, Senhor, puxa vida, me perdoe. Deus perdoa? Claro que Ele perdoa, mas não esqueça que toda indisciplina tem colheita. Por quê? Porque na maioria das vezes nós como filhos não ouvimos o nosso pai. A gente já escuta todo mundo. Nós escutamos primeiro o vizinho, falamos primeiro várias vezes. A gente como pastor, lá no gabinete pastoral, aí as pessoas chegam. Pastor, puxa vida, e agora eu estou nessa enrascada. Mas meu irmão, por que você não contou antes? Mas porque eu queria fazer sozinho, né? Eu queria fazer isso. Verdade, fez porque tem livre-arbítrio para fazer. Mas irmãos, não esqueça, tem o livre-arbítrio para fazer, é verdade. Você tem um livre-arbítrio que quiser, você pode fazer o que você quiser. Agora não esqueça que as consequências vão vir. Então Deus, a sua equidade, age nas consequências, na colheita. São na colheita que vem essas consequências trágicas, né? José não teve dificuldade quando encontrou problemas na vida, porque ele sabia o seu destino. Quem tem paternidade sabe o seu destino. Repita comigo, quem tem paternidade sabe o seu destino. Sabe por quê? O meu destino não está lá no meu pai. O meu destino não está na minha parentela. O meu destino está no meu Pai das luzes. E quando eu quero saber do meu destino, irmãos, eu vou perguntar para Ele, dizer para Ele: Senhor, Paizinho, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Quais são as direções, né? Quais são as necessidades aí? O que eu vou fazer? São as direções que Deus quer nos dar. Paternidade é ser pai independente de como se tornou pai. Paternidade é ser pai independente de como se tornou pai. Já a paternidade ativa são as ações que o pai desenvolve ao longo da vida com os filhos. A paternidade ativa são as ações que o pai desenvolve ao longo da vida com os filhos. Então Deus quer desenvolver ao longo da nossa vida, queridos, as ações que Ele já direcionou, que Ele já preparou antes da fundação do mundo. O que Deus reservou, o que está escrito no Salmo de número 139, queridos, tudo aquilo que o salmista diz, né, ao seu respeito e ao meu respeito, que Deus nos formou da maravilhosa maneira que Ele nos formou. Deus quer desenvolver ao longo da caminhada para nos tornar pessoas melhores, nos tornar pais melhores, nos tornar maridos melhores, nos tornar esposas melhores, nos tornar filhos melhores, nos tornar cidadãos melhores. Qual é a forma? É o desenvolvimento ao longo da vida. Deus quer desenvolver, quer nos desenvolver ao longo da vida, tendo principalmente o cuidado espiritual, emocional e físico que se dá ao filho, dando a ele a oportunidade de desenvolver em sua vida as escolhas mais coerentes. Então Deus tem o cuidado de caminhar conosco e desenvolver a nossa vida espiritual, né? A nossa vida emocional, a psique. Olha que coisa maravilhosa. Deus também quer desenvolver a nossa psique, né? Deus quer nos ajudar no desenvolvimento da nossa psique e até do nosso físico também, porque Ele vai nos dar a oportunidade lá na frente de fazer as escolhas mais coerentes. Por que Deus quer caminhar conosco e desenvolver a nossa psique, o nosso emocional? Para no momento de fazer as escolhas, a gente não faça baseado nas nossas emoções. Porque, irmãos, 90% das nossas escolhas são baseadas nas nossas emoções, na nossa alma, nas nossas vontades, no nosso intelecto, nos nossos sentimentos. A maioria, 90% das nossas escolhas são baseadas em nossas emoções. Então, se Deus caminhar conosco e nos ajudar na nossa psique, no nosso emocional, quando vier, irmãos, várias vezes, eu digo eu particularmente, várias vezes eu tomei uma decisão no calor das emoções,
Mas hoje, no caminhar que eu tenho com Deus, há 36 anos caminhando com Deus, de tantas coisas ruins que eu já passei, de tantas experiências amargas que eu já passei, eu não posso me permitir ser incoerente nas minhas decisões. Afinal de contas, esses cabelos brancos são por quê? Por que nasceram esses cabelos brancos? Por que essa barba branca, irmãos? Precisa ser sinônimo de experiência, e principalmente experiências com Deus. Eu não estou dizendo, meus amados, que em determinado momento, o bispo é mais experiente que todo mundo, é mais capaz. Não, não é isso que eu estou dizendo. É que meu relacionamento com Deus, a partir do momento que eu estreitei, melhor dizendo, o meu relacionamento com Deus, Ele cuidou da minha psique, do meu emocional. Sabe o que aconteceu? As minhas decisões passaram a ser mais coerentes. Observe, irmãos. Observe que as suas decisões são tomadas incoerentes por conta das suas emoções distorcidas. Observe o nível de ansiedade que nós estamos. Observe o nível de depressão que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Agora mesmo, antes de vir para cá, minha esposa estava falando de uma pessoa que eu conheço, que terminou sumindo, e a irmã dela estava falando para minha esposa que a pessoa está em depressão, não sai do quarto para nada, com a síndrome do pânico terrível, gente. A ansiedade, irmãos, tomou conta das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não vão ao Pai, não colocam a sua vida diante do Pai. Existe um segredo nas Sagradas Escrituras, irmãos. Depositai a vossa ansiedade aos pés do Senhor, e Ele tem cuidado de vós. Se a palavra de Deus não falasse nada sobre ansiedade, eu até tudo bem, até iria compreender. Mas muitas vezes estamos ansiosos por coisas insignificantes. Jesus disse: por que andais ansiosos, se preocupando com o que comer, com o que vestir? Jesus não está dizendo: olha, não trabalhe, não vá trabalhar, fique em casa de papo para cima que eu vou derramar. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando sobre prioridades da vida. A prioridade da sua vida não está no seu carro, irmão, não está na sua casa. Sabe por quê? Porque carro e casa vai ficar aqui. Você pode morrer amanhã, você pode morrer hoje. O que você vai levar? Nada. Não é isso. Agora a Bíblia, pastora Meire, nos dá receita, pastor Antônio, para a gente viver uma vida tranquila, Emerson. Está na Sagrada Escritura. O problema é que as pessoas não leem. Fica escutando lá o da Atena, toda essa confusão aí, atrás de político, de A e B, e fica ali, e ansiosos, aí ficam, irmão, transtornado, aí sai soltando nas redes sociais um monte de coisa, sem saber nem o que é, não perguntou nem para Deus se pode realmente fazer aquilo ou não, irmãos. Que triste, né, queridos? Que triste. Pois é, a pessoa está lá em depressão, vou até visitar ela. Jovens, Rita, adolescentes, Patrícia, adolescentes, gente, ansiosos. Então olha que nível que nós estamos. Sabe, José tinha essa paternidade. Deus quer cuidar do nosso emocional, para nos dar a oportunidade de escolhas coerentes na vida. Meus irmãos, quando uma pessoa se suicida, não é que ela quer morrer, irmãos. O suicida não quer morrer, gente. O suicida só quer tirar a dor. A pessoa que tira a própria vida, ele só quer somente tirar aquela dor, aquele buraco, aquele vazio, sabe, irmãos? Deus, irmãos, só Deus tem a resposta para esse mundo. Só a palavra de Deus tem a resposta para esse mundo e mais ninguém. Nenhum governo humano, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, ainda que os profissionais que eu respeito muito e faz um tratamento excelente. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui
não referendando isso, e vá, acho que é importante também, mas muitas vezes, querido, as pessoas ficam dependentes dos psicotrópicos, ficam dependentes de amitrilina e tantas medicações, mas não vai buscar em Deus, não passa tempo com Ele, porque o que José tinha era uma paternidade. Observe que enquanto os irmãos estavam lá, José estava perto do pai. A prova era tanto que o pai resolveu fazer uma túnica de várias cores para ele. Aquela túnica de várias cores não era para dizer para os outros que José era mais amado. Não, José não era mais amado, gente. Era que José escolheu ser filho realmente e exercer a sua filiação. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Paternidade é a maneira única de olhar, de falar, de cuidar e de dar destino ao filho, sabendo o que ele carrega. Paternidade é a maneira única de olhar, falar e cuidar e de dar destino, sabendo o que a pessoa carrega, sabendo o que ela tem em Deus, sabendo que, sabe, quais são as promessas. É olhar para Ju, sabe, e empoderar a vida dela e dizer: vai, Juliana, dizer: vai, Emerson, dizer: vai, Márcio, dizer: vai, Jaqueline. Por quê? Porque eu sei o que Deus tem reservado para a vida de vocês. Isso é paternidade, gente. Isso é paternidade. Isso é paternidade. Não é olhar para o outro: ah, você não vai porque você é sem vergonha. Você caiu porque... Não, caiu, vamos dar as mãos para levantar. E se cair de novo, a gente dar as mãos para levantar. E a terceira vez, quantas vezes a pessoa quiser, a gente vai estar aqui pronto para levantar. A não ser se ela não quiser. Se ela falar: bispo, eu não quero mais, não vem mais na minha casa, estou de saco cheio de vocês. Mesmo assim, ainda eu vou dizer: Jesus te ama, eu vou estar lá na minha casa orando. Quando você quiser, é só me telefonar que eu vou estar pronto para ajudar você. Isso é paternidade, gente. Isso é paternidade. Agora, existe um espírito. Eita, meu Deus. Existe um espírito que não nos deixa reconhecer que somos filhos, que chama-se o espírito de bastardia. Eu vou falar para vocês as características do espírito de bastardia. Bastardia são pessoas que não têm paternidade, né? Quem já fez curso no RAV, né, na intercessão, sabe muito bem o que é o espírito de bastardia. Mas olha as consequências do espírito de bastardia. Está lotado de gente dentro da igreja com esse espírito de bastardia. Porque enquanto você não reconhecer que você tem uma paternidade, você nunca vai ter uma herança. Porque todas as promessas, escute isso, todas as promessas que estão sobre a sua vida, que Deus já reservou sobre a sua vida, não foi derramado ainda. Por quê, bispo? Não foi derramado ainda porque você não reconheceu a sua paternidade. E se você não reconhecer a sua paternidade, você não tem herança. E aí, esse espírito de bastardia termina desacelerando as nossas vidas, fazendo com que a gente não alcance o propósito que o nosso Pai nos deu. Olha só, bem, o significado da palavra bastardo. Bastardo é alguém que foi constituído fora do casamento, degenerado de espécie, né? Fora do original, fora da linha e sem herança. Quem ainda não foi livre do espírito de bastardia, possui um grande sentimento de rejeição. Quem não foi livre ainda do espírito de bastardia, possui rejeição. Tudo ele é rejeitado. É porque não deram nem a paz para mim. É porque hoje não sei o que. É porque hoje, sabe, o espírito de rejeição está sobre a vida da pessoa. Tem mais. Tem um sentimento de rejeição e sofre de uma incapacidade crônica de se firmar nos propósitos de Deus. Fica naquela ideia: pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. Você já viu gente assim? Eu era assim. Irmãos, eu já me desviei. Acho que aproximadamente umas 30 vezes.
lá atrás, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. Não tinha esse conhecimento. Então era aquele espírito de rejeição e a capacidade e a incapacidade crônica de me firmar no propósito. Eu sabia que eu tinha um propósito, Valdo. Eu sabia. Eu tinha uma certeza, Mateus, eu tinha uma certeza que Deus, sabe, Rita, era na minha vida. Eu tinha certeza que eu tinha uma chamada para pastorear. Eu tinha certeza que eu tinha uma chamada para liderar. Mas eu não me firmava. Por quê? Porque o espírito de bastardia ainda estava sobre a minha vida. E gerava essa incapacidade, né? O espírito de bastardia gera incapacidade de se firmar nos propósitos de Deus. É sério isso, gente? O espírito de bastardia sente-se solitário, mesmo em meio à multidão. Espírito de bastardia, a pessoa se sente solitário, mesmo em meio à multidão. É perseguido por um espírito de auto-rejeição e auto-piedade, tornando-se irritadíssimo com qualquer situação e vai se tornando rebelde. É irritadinho e vai se tornando rebelde. Qualquer coisa, retruca aqui e retruca ali, e rebeldia daqui e rebeldia dali, sabe? É isso que vai acontecendo com o bastardo. Está cheio, lotado de gente bastardo, gente dentro das igrejas. Não se sente parte da família de origem e não consegue se encaixar no corpo de Cristo, igreja como família. A pessoa não consegue se encaixar. Eu vejo tanta gente, tem tanta coisa para fazer aqui, irmãos. Meus queridos, o que não falta aqui, o que nunca vai faltar na casa de Deus, sabe, irmãos, é aquela placa dizendo, está lotado, né? Está cheio. Não, ali a placa vai estar sempre assim. Precisa-se de gente para os guardiões, precisa-se de gente lá pro áudio e vídeo e mídia, precisa de alguém para intercessão, precisa de alguém para o louvor, vai estar sempre precisando de alguém. Mas acredite que no meio de tanta gente, eu vou perguntar para as pessoas, e aí, qual é a capacidade que você tem para desenvolver? Não sei, estou observando, eu não me sinto em nenhum lugar. Como é que pode, irmãos? Como é que pode? Escuta, como é que pode um filho, eu tenho 2 filhas, Loruama e Ruth. Como é que pode a Ruth e a Loruama dentro da minha casa, né? E ela não se sentir filha? Se ela não se sentir filha, irmãos, ela vai ficar deslocada porque aquela não é a casa dela. O espírito de bastardia desloca a pessoa do propósito. Ela não se sente parte da família. Ela não se sente parte da casa. Mas tem muita coisa para falar, mas eu quero dar continuidade, rapidinho. Então é o espírito de bastardia, que oprime muita gente. E tem outro espírito também, que é o espírito de orfandade, tá? Que é diferente, tá? Orfandade é a condição social de uma criança cujo pai, né, ou a mãe faleceram ou abandonaram. No uso comum, apenas uma criança que perdeu ambos os pais e é chamada de órfã, sendo também adotada as locuções de órfão de pai e de mãe. Filho sem pai. Filho sem pai. O pai morreu, a mãe morreu e a pessoa se sente órfão. E esse espírito de orfandade, ele tem algumas características que eu vou mostrar para vocês. Pessoas que ainda não foram livres do espírito de orfandade têm algumas dificuldades, vou mostrar para vocês. Primeira dificuldade de pessoas que não se livrou do espírito de orfandade. Bispo, esse espírito de orfandade é que vai entrar dentro da pessoa e a pessoa vai se manifestar. Não, nem isso não, gente. Ele vai ficar caladinho, só não vai deixar a pessoa fluir em Deus. A pessoa vai continuar, às vezes, louvando, cantando, pregando, vai fazer muitas coisas, mas esse espírito vai atrasar e não vai reconhecer no mundo espiritual o propósito que Deus tem na vida dela. E o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde a pessoa não flui, gente. Não flui. Então, primeira característica de um espírito de orfandade: tem dificuldade de lidar com a figura de autoridade e com regras. O espírito de orfandade
tem dificuldade de lidar com a figura de autoridade. Já viu gente assim? Não tem autoridade. Não, ninguém manda em mim. E Deus, nem Deus. Já viu gente rebelde em relação à autoridade? Nós estamos vendo agora mesmo aí. Estamos vendo um caso agora de rebeldia com autoridade, com regras. Constituição, regras, autoridade governamental. E o espírito de orfandade está aí. Quando nós entendemos e estudamos que o Brasil é um país órfão, é verdade, várias vezes a gente estudou aqui dentro do RAV mesmo, que o nosso país é um país de orfandade. E aí a igreja não está nem percebendo que esse espírito de rebeldia está junto com a gente também. Segunda característica, tem dificuldade de acreditar nas escolhas que elas fazem na vida. Tem dificuldade de acreditar nas escolhas que elas fazem na vida. São as pessoas que têm dificuldade de acreditar naquilo que ela escolheu. Então escolhe um negócio, aí daqui a 2 meses para. Aí escolhe, vai fazer faculdade disso, aí para. Aí vai fazer curso tal, aí para. Aí nunca sabe quais são as escolhas definidas. Espírito de orfandade. Terceiro, sempre deixam que os outros escolham por elas. Não. Ai, gente. Você já foi num restaurante com pessoas? Meu amor, o que é que você escolhe? Não, escolhe você. Vai vestir uma roupa? Não, essa roupa aqui. Não, o que é que você acha dessa roupa? Não, vai com essa roupa aqui, porque essa roupa aí não está muito bem não, tá? Essa roupa aí e tal. Gente, eu não estou falando de exageros. Eu estou falando de pessoas que as outras pessoas escolhem para elas sempre. Quarto, a pessoa que tem um espírito de orfandade, ela tem sempre uma sensação de abandono. Ah, fulano me abandonou. Nossa, eu tinha uma amizade de não sei quantos anos. Mas ciclano, irmãos, eu já tive tantas amizades, tanta gente, e gente que foi embora. E que foi o percurso da vida. Porque tem pessoas que vão chegar na sua vida, vai ficar um pouco, vai embora. Tem outros que vão chegar, vai marcar presença e vai ficar mesmo. E tem outros que é só uma passagem. E que não vale a pena nem mais você trazer para perto. Pegou essa ou não? Não trazer para perto não significa que você não deva amar. Você deve amar. Irmão, eu devo amar, mas tu lá e eu aqui. Porque todas as vezes que você trouxe deu problema. Se todas as vezes que você trouxe deu problema, meu irmão, para que insistir em uma amizade que você está vendo que vai dar problema? Seja sábio. Então não fique com essa questão de abandono. Ah, porque as pessoas me abandonaram. Não, de forma nenhuma. Quinto, necessita de ser visto e de ser lembrado sempre. Necessita de ser visto e de ser lembrado sempre. O espírito de orfandade está rondando essa pessoa. Eu gostaria de orar com vocês, para que a gente identificasse esses espíritos e a gente de uma vez por todas aceitasse a nossa paternidade. Irmãos, me diga uma coisa. José foi vendido, não foi? Sim ou não? Foi vendido, sim ou não? Foi vendido, né? Foi lá para a casa de Potifar, sim ou não? Sim. Começou a administrar a casa de Potifar, sim ou não? Daqui a pouco veio aquela siliconada da mulher de Potifar, sim ou não? Então, aquela siliconada veio e mostrou os peitos lá para José. José disse: para trás de mim, Satanás, sim ou não? Aí ela veio, montou uma armadilha para José. José foi lá para a cadeia, sim ou não? Em algum momento você viu José reclamar? Porque José sabia que ele era filho.
E quem é filho sabe o seu destino. Quem é filho desse pai sabe o seu destino. E eu posso dizer o seu destino? O seu destino é que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus já está estabelecido na sua vida. Se vós, sendo pais, mal sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. E aí José, irmãos, foi lá para a casa de Potifar, depois foi acusado, foi para a prisão, toda aquela situação extremamente complicada, mas um dia, irmãos, a paternidade de José deu destino para ele. E qual foi o destino? O destino foi se encontrar com Faraó. E quando ele se encontrou com Faraó, ele fez a interpretação dos sonhos de Faraó, e aí se cumpriu o destino de José. Meu irmão, eu quero declarar para a sua vida, você que está me assistindo em casa, você que está aqui, que você tem destino em Deus. O seu destino não é... Você está pensando que o seu destino é esse? Não, meu destino é casar. Que casar o quê, rapaz? Tu casou porque... né? Beleza. Ah, o meu destino é ter filho. Beleza. Ah, o meu destino... Não. O teu destino é muito maior. É muito maior. Tem coisas inimagináveis. Eu posso dizer para você, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. E dê um aplauso ao Senhor. Você também, irmão, lá em casa. Dá um aplauso ao Senhor. Nem espírito de bastardia, nem espírito de orfandade. Eu tenho um pai. Amém? Glória a Deus. Escuta, quando você receber uma afronta, quando você receber uma afronta, quando alguém falar alguma coisa que você não gosta, quando alguém xingar você, quando alguém quiser destratar vocês, a primeira coisa que você faz, diz assim para a pessoa, eu tenho pai. E se você não parar, eu vou chamar meu irmão mais velho. E se meu irmão mais velho vier, ele vai tomar minhas dores. Sabe por quê? Porque ele disse que eu sou a menina dos olhos dele. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Você também, amém? Glória a Deus. Eu quero que você faça uma oração de reconhecimento paterno. Bispo, é fácil de digerir todo esse processo? Não, porque em vários momentos da sua vida você vai, perceber que você está negligenciando a sua paternidade. Aí você lembra que você é filho e que você tem um irmão mais velho, né? E tem o amado e doce Espírito Santo para te conduzir ao propósito de Deus, ao propósito do Pai. Amém? Repita comigo assim, meu pai. Não, que você tem pai nada? Esse pai não é. Diga, meu pai, em nome de Jesus, eu aceito a tua paternidade. Eu repreendo agora todo o espírito de bastardia e de orfandade que me assolava e eu não percebia. Eu quero receber, meu Pai, toda a herança que o Senhor me deu e quero declarar no mundo espiritual, eu quero declarar no mundo de Deus, no mundo de meu Pai, que eu sou filho, e eu tenho herança no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.